Hope you all can see it. So, welcome, bem-vindos, bem-vindos to this session. I'm very proud to have a very good set of panelists here with us today. Plus, I'm Eu vou seeing that compartilhar minha we are tela increasing the number of participants. Now we are reaching almost rapidamente. 400. So, E thanks a lot for joining. Um, And welcome to the session 5 of the course Scaling Up Health Adaptation Measures to Meet the Climate obrigado Change mais uma vez. Challenge in Espero the que todos possam Americas. ver. Então, This aqui, session gente, 5 is dedicated nosso to curso listen and sobre learn medidas de how adaptação we are com experiencing relação às scaling up mudanças health climáticas nas Américas. adaptation. Então, aqui estamos So, nessa as sessão the name dedicando implies, a you ouvir e are aprender para invited poder also to nos participate adaptar. in this session. Obviamente que So, existe we are essa having the possibilidade de chat participar na sessão. open Teremos o for nosso your chat comments and questions e, and also the Q&A. com But relação a to start perguntas, with, and comentários e também first nosso things first, my name is na Daniel nossa Booth. sessão de I'm the Q&A. Unit Chief Primeiro, on eu Climate gostaria Change, de Understanding mencionar que sou Daniel Environmental Bus, Determinants of sou Health at the Pan American Health o Organization based diretor in Washington, D.C. de We do work with the da topic of OPAS, climate baseado change nas and health, Américas. Trabalhamos com water esse sanitation and assunto hygiene, de saúde e chemical adaptação às safety, mudanças separation, climáticas, and higiene, segurança química, poluição other do ar e environmental health também topics in the Americas. And we are outros very proud to aspectos be part of relacionados this ao course meio with ambiente nas so Américas. E é many com muito other orgulho que important podemos institutions in participar the desse Americas. curso, As you com can see now on tantas my outras screen, instituições nas interpretation is Américas. E available. como podemos ver aqui na tela, Please find the existe button tradução of simultânea interpretation disponível or the em inglês, button on the francês, top or the português. Por bottom of gentileza, the utilize o screen, globo depending na which parte de system you're baixo da using. sua tela para escolher o áudio de sua Then you can preferência. find this button. Interpretation A is partir available in daí, 4 languages. escolham o áudio mais uma So vez. please feel Estamos free to com choose the language that interpretação you feel disponível more nas quatro comfortable. línguas. As I was Utilize a que mentioning, we mais are lhe on convier. session 5, so we went Como havia through mencionado, almost half of the estamos na quinta course sessão, by now. So thanks a lot for quase joining us and metade do for curso being já part of this cumprido. Muito incredible obrigado group mais of uma vez people por of the region tomar of the parte Americas and nesse elsewhere in the world grupo de that are pessoas participating das in this Américas e course. também de outras partes do I mundo had a que pleasure estão, to participate as obviamente, well in session 1, participando nesse curso. and now we are on session 5. Of course, Estamos I will agora na read quinta it sessão. all, but just to remind you of the course Eu não vou objectives, ler this is aqui all todos esses in the detalhes, mas materials that gostaria de lembrar-lhes Maggie que and os the ADV objetivos CCHE e team todo o shared with material, you. Maggie Also, e we nossa have equipe this vai estar learning sempre objectives of compartilhando todos our session os today, materiais e temos which is going to be aqui nossos identifying common objetivos da nossa challenges and sessão de solutions. hoje, And that's why que é we justamente a want identificação you de to soluções participate e as much desafios as comuns. E é possible, por as isso well to be que part of the queremos que vocês contributing participem o collectively mais about effective approaches to health adaptation. ativamente possível, para que possamos Scaling up. contribuir So let's nessa see what we ampliação can da get nossa força de from adaptação our às mudanças amazing group of climáticas. Então, vamos panelists ver então today. como podemos, About the com isso, logistics, so dar this is continuidade ao nosso 1 hour and trabalho a half. We'll have some hoje. Com relação question and answers de at the end of after the eh, presentation of our panelists, cerca and we de have also 90 a minutos. No round final of de cada discussions, a das roundtable for apresentações dos discussions. So painelistas, please feel teríamos free and uma discussão, um use painel de that discussão, uma space mesa de of discussão. Então, sintam-se à questions and vontade a answers utilizar esse to look espaço at que those nós temos hoje questions para justamente in poder the dirimir todas system as and suas also the dúvidas, chat. fazer perguntas. So Teremos uma we can sessão de do perguntas e use respostas those e, questions, and this através will be more a dialogue than a das conferências e também presentation através do to chat. E listeners isso, only. obviamente, pode nos levar a uma The situação mais sessions, dinâmica video com recordings of relação our à chat, all apresentação, as the respostas slides e and aí a sua presentations participação. and other Existe resources gravação de will todas as be sessões, available for you, todos of os course, slides e as todas we as always apresentações e recursos do. serão disponibilizados a todos e This is todas, just a reminder como that sempre é you feito. don't have to do anything to record your attendance if Somente um you lembrete. join using Não temos que your fazer nada para se Zoom preocupar, link. se gravar, basta Your presence is participar already automatically através do recorded, link de Zoom. and Sua presença já está the registrada certification of através do participation seu will be acesso given à nossa sala. if you O certificado de participate in 8 or participação more of these será listening sessions, disponibilizado and caso also participe em the chat 8 ou sessions mais at the end. sessões So durante todo esse curso. with that, we Vão invite receber you um all certificado to de join participação no the final, WhatsApp group that com is o going qual, on. a partir de agora, In you eu know, convido a many todos que languages. participem Please no feel nosso grupo free de to WhatsApp join and
e está disponível em várias línguas. Por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp para receber mais informações e participar de forma mais ativa. Fantástico. 600 pessoas já na nossa sala, mais ou menos. E temos um grupo muito interessante de apresentadores. Vamos começar com a apresentação e convidar a Sherry Harper, que é professor in the School of Public Health at the University of Alberta, Canada. And we are very excited to hear from her. É diretora de pesquisa e professora no Canadá, de saúde pública da Universidade. Ansiosos para ver sua mensagem. Sherry, eu ainda não a vejo aqui na minha tela. Tenho certeza que você já está presente. Tem palavra, por gentileza. Adiante com a sua palestra, por favor. E muitíssimo obrigado mais uma vez. E obrigado às outras duas panelistas. Okay, wonderful. Doutora So I'm Nicole going to White, find respectivamente, da Jamaica screen e from you. Hopefully this works. da região. Sim, perfeito. Para a minha tela, se me permitem. Right. Okay, you can see my screen, okay? Muito bem, já podem ver minha tela, perfeito? Okay. Ótimo, obrigado. So it's such a pleasure to be Bom, here today. é um prazer imenso poder estar aqui hoje. I'm calling from Canada. Falo do Canadá. I'm a professor at the University of Sou Alberta, professora but I'm also a na working Universidade group de one Alberta, master for the mas também IPCC. trabalho So com I'm bringing that IPCC. perspective today. E então vamos contribuir com essa perspectiva hoje sobre esse assunto. Quando falamos sobre adaptação e as medidas que utilizamos para adaptação à nossa saúde, com todas essas mudanças, eu frequentemente penso que fazer essa adaptação em dos aspectos geográficos e tecnológicos engloba uma série de aspectos. Mas hoje eu quero falar sobre um diferente tipo de adaptação e escalabilidade da nossa influência e representação. Agora eu gostaria de perguntar, como podemos ter certeza que as comunidades aprendem, pode, de alguma forma, aparecer nos relatórios do IPCC sobre as decisões e interferir nas decisões e no financiamento. E a prioridade e escalabilidade, principalmente, que é o nosso foco no IPCC. Então, com relação ao nosso painel intergovernamental de mudança climática, IPCC, na verdade, o nosso mandato é para avaliar mudanças e, obviamente, pensar em medidas. Não fazemos nenhum de todos os relatórios, obviamente tem várias sessões de aprovação e, obviamente, aprovados por esses grupos e pelo governo. E o IPCC tem uma série de trabalhos determinados a estudos, autores, e na verdade é uma série de authors have to respond to every single peer review comment that comes in, and every peer review comment and the author's response are all e governos e, obviamente, publicly, so it's very transparent. E professores e estudiosos muito rigorosos, transparentes e, obviamente, In the last IPCC assessment on climate change impacts and adaptation, e responder a uma série de autores extremamente transparente o trabalho. Somente there were 270 authors from 67 different countries. 41% identified as women, and there were over 62,000 peer review comments. So a very rigorous process. But what makes IPCC reports different from other science reports or UN climate change reports is the policy connection. So the final summary for policymakers is approved line by all 195 member countries of the IPCC. And this process is pretty unique within the climate change policy arena. So on the screen here, you can actually see our approval session or an mudança example of climática e adaptação de vários países, 270 autores, 67 países, 41 comentários sobre mudança climática, na verdade, And the
the sentence highlighted in green has been approved by governments. The sentence in yellow is under discussion, and the unhighlighted sentence has yet to be discussed. And then on the other, sorry. On the other screen, you can see these Na like outra blue, tela, blue lines nós of text, vemos and that's all the track as changes linhas here em for the azul, são as mudanças que foram to the feitas, que report. foram And realizadas em because these relação reports ao are relatório. Pelo approved fato by all desses 195 relatórios serem member aprovados por governments, todos os they represent 195 a governos, globally agreed upon eles scientific representam foundation, which is um why they alicerce desse often serve as the processo evidence base and com a common concordância de reference todos point esses for many países, of the representando um ponto de negotiations referência and para muitas das decisions that negociações entre os membros e UNEP decisões talks. que são So in this way, tomadas nas IPCC sort of diferentes acts as a nos diferentes bridge eventos. Então, a between science and IPCC policy. realiza uma And the ponte findings entre a from this ciência e a research política. and E isso, academic and gray literature ou are seja, synthesized into these assessment tudo reports, and está then sintetizado they feed into nesse the relatório de negotiations. avaliação com base nas negociações realizadas. Então, So the concept of scaling up is o conceito de quite ampliar a central escala, in the ele é IPCC assessment fundamental processes. no processo nos Much of the processos de climate avaliação da health IPCC. A adaptation maior literature parte is da place-based. literatura de It's lots of case adaptação e tudo mais studies rooted in specific geographies, inclui estudos communities, de and casos contexts. baseados And em these are incredibly rich and diferentes unique. geografias e But de the forma IPCC's task significativa is e to try and rica. identify, A common tentativa challenges or barriers é or identificar os enablers of vários adaptation across elementos de hundreds of these promotores de different adaptação studies. entre And so the diferentes challenge, estudos que but são also the oferecidos. Então, o opportunity, is to desafio e try and também scale that a up, oportunidade, scale those ela lessons é learned from the community up ela with extrai those as net local lições das countries. comunidades com So relação a how do we, aproveitar a we ask riqueza the em nível question, local. how Então, can como we é? extract Aí nos broader fazemos a insights, pergunta, como look podemos at what works, but extrair still honor as melhores context, informações das relationships, diferentes and coisas sort of realizadas em equity termos in de those relações, decisions. levando em And so this consideração is, a a equidade very também complex entre essas assessment relações. process É um processo for complexo scaling de up avaliação em que influence and scaling a up ampliação da escala representation, but influencia a representatividade é o que So realmente in our importa. context, scaling up No doesn't nosso mean making contexto, a a pilot ampliação da project bigger. escala It não actually significa means tornar scaling um up projeto influence, piloto so maior, local mas é adaptation preciso que ele lessons inclua actually várias shape assessment ações, coisas findings, que and also possam scaling up moldar os representation achados em to termos de ensure that avaliações e authors também or garantir reviewers que and os the evidence autores reflects that global diversity. todos possam And this refletir a shift sort of diversidade ali. transforms community Esse research, tipo de pesquisa que hopefully, é capaz de, esperamos que taking consiga case transformar studies that might be as comunidades, podem anecdotal or assumir something like that, um and sort ritmo of que shifts pode them ser to do being tipo core evidence in the anedótico, assessment que reports. possa And so for me, incluir scaling up evidências nos within that relatórios de IPCC avaliação. Então, para context mim, doesn't mean colocando as multiplying coisas no pilot contexto da projects IPCC, não of significa replication of multiplicar um projeto technology. piloto ou It replicar actually uma means scaling up tecnologia. Eu estou influence and falando em scaling up of representation. escalar a It's about rebalancing representação who ou produces the representatividade, ou climate seja, knowledge to reequilibrar um interpret it processo que and possa benefit trazer from it. o conhecimento humano para que dele possamos nos beneficiar a todos. So, we were asked to comment on some Então, enablers and nós some challenges. fizemos So for us, what are some enablers of this type of scaling up? aqui são alguns dos Encouraging elementos, organizations and networks facilitadores do that connect processo to de scientists are really ampliar a important escala desses processos. enablers. Portanto, a ciência é muito importante, é um dos Authorship and open peer review is very facilitadores, como important. também, por exemplo, a Recognition of indigenous visão knowledge dos pares systems também é is importante. incredibly important. Utilizando o conhecimento Funding indígena, o for conhecimento synthesis tradicional, é and importante translation, também as well em as termos capacity de trabalhar em building cima and de mentorship. tradução, material, So these are mentoria different types e of coisas levers assim. that you Esses can são use to diferentes turn tipos de community-based alavancas que insights podem se into usar global influence. para transformar tudo Some isso em of the uma influência que barriers, pode alcançar o of nível course, global. E they algumas das exist. barreiras ou obstáculos, There claro are que existem, hierarchies in knowledge são systems, hierarquias e unfortunately, sistemas de sort of, conhecimento. a privileging of quantitative, E, infelizmente, physics-based models in the IPCC privilegia-se assessment process modelos over really com important base qualitative, em termos de or other dados different types of qualitativos ou knowledge. outros tipos There's diferentes de representation conhecimentos. gaps. Existem There's also lacunas de institutional representatividade, silos existem within the também different silos sciences institucionais and working groups. entre as diferentes ciências ou So grupos scaling up científicos e isn't grupos de just a trabalho. scientific challenge, it's also Ampliar a escala não é só um governance desafio challenge as well. científico, mas também de governança, And I also não wanted é? to comment E on eu equity gostaria just a little também de bit. comentar sobre a questão da When equidade IPCC is aqui. thinking about scaling up, Quando, we quando a ask questions IPCC that pensa em termos de ampliar a participate in escala, writing and pergunta-se o seguinte: reviewing reports, quem é que whose participa evidence na counts, elaboração, revisão are dos communities relatórios, credited and quais compensated são for os their relatos que intellectual são contributions, contemplados em termos de their suas resulting contribuições policy intelectuais, benefit, que levam a those who are benefícios most affected by políticos e outras climate coisas que change. possam ser melhor And so without considering afetadas
ou mais afetadas pela mudança climática. Então, temos a questão da equidade e justiça, procurando extrair diferentes informações dos sistemas de conhecimento indígena, verificando quais são os benefícios que podem retornar a essas comunidades. Agora, é o que eu tenho a trazer por enquanto, mas a minha experiência no IPCC em termos de promover ou facilitar a questão da adaptação tem a ver com conexões, não necessariamente com relação à expansão. É importante criar não só benefícios que possam não só ser levados para as comunidades, mas também delas para o processo como um todo, de forma que a realidade seja de pessoas e que possam afetar as vidas das pessoas para que elas possam entender como a resposta pode chegar a todo o setor de saúde. Obrigado. É isso. Thank you very much, Obrigado, Sherry, Sherry. Obrigado, né, Sherry? Muito for the obrigado mesmo incredible work that pelo IPCC trabalho does incrível for que a quite some IPCC time tem now. feito já há algum tempo, né? E It's agora always a pleasure to read é sempre um everything grande that comes up, prazer, não é, ler although as it's coisas que scary, vêm de to be vocês. honest. Os dados, às vezes, eu Usually, preciso ser sincero, são we're very assustadores, muitas vezes, os scared dados, uma of vez que what we nós temos see and all the projections receio em and all relação àquilo que vemos em the todas as results and nossas, the e effects com base em todas as expected. projeções, os bons It's really not resultados e helping, efeitos, but especificamente na área de incredible saúde. work. Mas é um trabalho I don't fantástico e think we fabuloso esse que vocês will fazem. stop here, Sherry, Eu for não more acho que, questions Sherry, yet, nós vamos so parar maybe we aqui can ainda para continue as perguntas. Vamos and hear continuar from the e other vamos, panelists, vamos ouvir and as outras then duas open again, painelistas. if you agree, Daí for nós abrimos, se questions você and concordar, answers. para uma sessão de We do have PR, né? De perguntas e an respostas, tá bom? amazing chat going on while we're Temos um talking, chat and maravilhoso I've been hearing, so keep acontecendo sending, ali guys, enquanto nós keep estamos putting falando. Eu more in the fico de chat. olho ali We no love chat. to Eu hear prefiro where que you're coloquem as from. We love informações no to chat. hear who Adoramos you are and what ouvir you've been doing. de onde Okay, vocês so estão I vindo, o que é took que vocês notes, for fazem nos seus example, of países. Eu fiz Argentina, Brazil, anotações aqui Ecuador, da Peru, Argentina, Brasil, Equador, a Peru, é lot o que from the temos Caribbean, aqui. very Muitas Mexico, pessoas do Caribe também, México, eu acabei de vir very good. aqui, não é? Ou Jamaica, seja, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Granada, Kitts, Guiana, Dominica, não é? Cayman Islands, Trinidad and Ilhas Caimã, Tobago, Trinidad e Tobago, Panama, Canada, não é? and then Panamá, also Canadá outside of our, e well, Guatemala também de now, fora, por exemplo, Guatemala, Uruguay, Brasil e outros, Uruguay, no Uruguai, and also from não é? outside our E region, também de outras UK, regiões também, Egypt, Reino Tanzania, Unido, Kenya. So Indonésia, thank you. Tanzânia, I'm loving Quênia, to see that. maravilhoso, não é? Cameroon, Gostei so muito de ver Peter, isso. Camarões put it também, there, República dos Camarões. Então, por Republic. favor, So great. It's coloquem great, aí a guys, questão da República to Dominicana, see suas the informações. É traction that excelente these forces ver, take, por and exemplo, really to be o able to quanto esse build esforço global nosso atrai as communities. pessoas So em we are termos da loving to construção de uma see that comunidade global. coming. Então, adoramos Also ver use isso. the chat, put Peço your que continuem questions, colocando as put your informações, comments, coloquem ali suas perguntas, because seus in the end we're going comentários, to have porque time to go through ao them. final teremos tempo, sim, de ouvir as So suas now perguntas e coisas I'll assim, tá bom? pass Agora to eu our second passo para panelist, a segunda painelista de someone that I hoje, know very que é well uma from pessoa que eu a very conheço long bem, não time, é? Dr. Já há muito tempo, a doutora Nicole Dawkins Wright. We've been Nicole working together Dawkins Wright. under Nós her temos leadership, of trabalhado course, here sob in a the government liderança of Jamaica. dela, claro, no Dr. governo da Nicole Jamaica. Dawkins A Wright doutora was Nicole appointed the Director Dawkins Wright for foi Disaster designada como Management and Special diretora Services para in the serviços Ministry of Health especiais and Wellness of na área de Jamaica since desastres no 2018. Ministério da Saúde da Our Jamaica desde country, 2018, né? Nós wow. temos trabalhado com você, Nicole, há And 7 she's anos, mais ou amazing. menos, né? I won't Ela read é uma her pessoa maravilhosa. Eu não vou bio. I know ler that you, toda a well, biografia it's dela aqui, porque extensive bio, é but muito your words speak longa, for yourself. mas o So, seu trabalho fala Nicole, por si please go mesma, through doutora wonderful. Nicole. Go Jamaica. Look at what Então, they are vamos like ouvir a in chat. Jamaica So we Dourada. Vejam as have perguntas que aparecem aqui no people chat, está rooting for vendo? you. So Tem please pessoas torcendo pela make senhora them aqui. good Então, por and favor, go for faça it, Jamaica. o bem para essas Nicole, pessoas, né? so Então, go good for for it, you. Jamaica. Doutora Nicole, obrigado por estar conosco aqui Okay, hoje, nesta thank you so oportunidade. very much, Obrigada, Danielle. obrigado, agradeço muito a To be você, honest, Daniel, não it é? has Para been ser has been sincera, a long foi time já that faz algum we're very tempo, não é? closely. I am Desde que really nós happy nos to be reunimos here pela primeira among vez. Eu tenho so muito many prazer de estar persons from aqui across entre the tantas world, and pessoas I de think todas this as speaks partes wonders do mundo, não for é? Eu how acho que much essa é uma work coisa has been maravilhosa put para into mostrar this o activity, quanto o and esforço tem more sido importantly, I colocado nessa just wanted to atividade. thank Especialmente, everyone eu queria for agradecer a todos e a organizing cada the um de Health vocês pela Summit organização to em be a part particular e por of this ajudar conversation that we're a nós having. tomarmos parte nesta conversa que As estamos tendo mentioned aqui. before, Porque, it's como foi all of us mencionado together, antes, and somos todos nós context is juntos que important. trabalhamos, And né? O we contexto é choose importante Jamaica this também, year as a e case usar a study. It's Jamaica really a neste good ano way como to estudo de caso help to é uma transfer excelente maneira de knowledge, ajudar a transferir whilst at the same conhecimento, time né? Enquanto que, ao recognizing that mesmo tempo, nós context is reconhecemos important. que o contexto And so é thanks again, importante. E and também kudos to quero everyone. novamente As agradecer àqueles de Danielle, vocês, a our todos e a cada um, a você, cooperation Daniel, goes on for very que eu much espero que longer a nosso with conhecimento any continue por transitions. muito, muito So, tempo.
não é, na partir de agora. E eu, novamente, o que é que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido uma coisa que eu acho que a maioria de nós aqui na região do Caribe conhece muito bem. Ou seja, este ano nós tivemos, este ano, a oportunidade de visitar várias partes da região e também outras partes do mundo. E é um conceito que tem sido aceito muitas vezes e demonstra-se como sendo algo importante em termos do conceito de uma saúde mais inteligente. Ou seja, vamos através de diferentes não é, instituições. Então, eu queria trazer algumas informações que vocês vão ver no slide aqui, porém, a nossa conversa de painel que nós vamos ter, acho que é isso que, na verdade, enriquece aquilo que está no slide. Eu coloquei aqui somente os pontos principais. Vamos falar sobre o contexto jamaicano para ajudar a vincular, ou pelo menos associar essa nossa conversa a ponto de atrair comentários em torno disso. Vou falar sobre, por exemplo, a iniciativa do nosso projeto em geral na Jamaica e como nós podemos trazer mais coisas, atualizações em relação ao andamento do processo. Mesmo que esse slide pareça muito congestionado, ele mostra o seguinte, que a Jamaica em si é uma ilha pequena. Isso por si só já impõe alguns elementos peculiares que nos ajudam a entender que nós estamos falando que é o mesmo exemplo que se aplica a tudo. Então, temos ali, como está dito nesse slide, que a nossa região, onde a ilha está, é muito pequena, ou seja, daí nós temos que definir prioridades. Nós precisamos definir prioridades em relação a como investir os recursos. Nós estamos numa região das Américas em que estamos muito próximos dos nossos vizinhos aqui do Caribe. Somos um dos Estados-membros dos maiores aqui em termos de tamanho, né? Nós não somos tão pequenos assim e temos em relação a algumas das atividades. Na Jamaica, aqui, enquanto nós podemos falar de um país tropical, a Jamaica, ela tem 4 zonas climáticas diferentes. Mesmo dentro do país, nós temos várias áreas e precisamos contextualizar algumas dos comentários. Em função do processo de ampliar a escala de tudo que fazemos, tudo tem a ver com relação ao tipo de estrutura de governança que há no país. Na Jamaica, o nosso sistema é baseado, com base em alguns outros modelos de governos, as iniciativas de escalonamento, de ampliação, refletem a necessidade de aprovação de intervenção naquele país. Isso é significativo, em particular. Quando falamos em termos do que nosso sistema de saúde está fazendo, em geral, os nossos indicadores de saúde não estão indo tão mal assim. Estamos indo bem, relativamente. Mas a mudança climática, ela acabou ajustando esses números para baixo, né? Ou seja, nós precisamos de várias ações transformadoras em termos de adaptação à luz que tínhamos, ou que temos. E a peculiaridade do nosso país é de que, sendo um país pequeno, nunca é um risco só no qual devemos nos focar. Precisamos falar sobre ações de adaptação e temos também que colocar as outras coisas que contribuirão para as ações em termos de que essa escala possa ser ampliada e mantida nos países. E uma das formas de fazer isso no contexto da mudança climática seria identificar aquilo que informa aquilo que temos que fazer no país e que diz respeito à questão das emergências e os desastres, porque a gestão de risco de desastres é uma das coisas importantes que afeta vários setores e tem a ver com vários parceiros e tão logo nós podemos falar essa língua comum, nós temos que ter a necessidade de um novo momento em termos de ampliação das nossas atividades. Felizmente para nós, grande parte das nossas ações de ampliação fazem com que o nosso sistema esteja estruturado para que nós possamos ter uma abordagem de múltiplas camadas através de um design sistêmico que nos permite trabalhar em cima de várias atividades que precisam ser ampliadas. E no contexto do ponto em que estamos, nessa região, o plano de ação da OPAS para a redução de desastres é aquilo que informou as atividades que podem ser agregadas àquilo que já estamos fazendo para fazer com que as nossas unidades de saúde possam, não é, levar em consideração diferentes questões para esse tipo de ação, de forma que agora nós podemos sempre utilizar essa estrutura para ampliar as nossas atividades, de modo que as atividades no contexto da mudança climática, de uma forma geral, fazem com que ações de adaptação tenham que ser implementadas, ou seja, quais são as forças principais que os nossos sistemas de saúde precisam observar. A Jamaica
Por exemplo, trabalhamos na área da temperatura, em determinado ponto temos que verificar a flutuação nos níveis, não é, de aquecimento e tudo mais, analisar a questão, ou seja, abordar os desafios da temperatura é uma coisa relacionada a mudanças de precipitação e a variabilidade que temos, sem mencionar que existem outras coisas, outras questões extremas que estamos enfrentando na Jamaica. Ninguém fala, por exemplo, sobre os aspectos dos problemas sociais, econômicos e tudo mais. Tudo isso faz com que as nossas, tudo aquilo que estamos fazendo, vamos levar em consideração o ponto em que precisamos chegar. Então, nós estamos falando sobre a OPAS, que está apresentando esse conceito chamado Smart Concept, ou conceito inteligente, que seria uma das ideias a se levar em consideração. Reconhecemos que enquanto ah, tenhamos, isso aí tem o objetivo de ser introduzido em um país como a Jamaica, mas tudo isso é um movimento que agora foi adaptado desde que o projeto terminou, o que é algo de muito benefício e aplicável também aos países do Caribe. É provável que todos os outros sistemas também, em outras partes do mundo, ou seja, mostrar o que é que isso representa e as estratégias de manejo de riscos, de desastres, tudo isso tem que ser levado em consideração, o que faz com que a, a aplicação possa ser vinculada à vulnerabilidade da crise climática, o que representa uma solução absoluta para que possamos abordar essas questões, levar em consideração todos aqueles pontos que nós estamos pensando, por que precisamos proporcionar parâmetros ou elementos de resiliência de múltiplas camadas. O que é resiliência? O que é que faz a diferença aí? Especialmente que isso é importante que isso seja medido com base em alguma métrica. Tão logo algo seja medido, pode ser feito. Todo mundo entende de números, não é? Não importa qual é o setor ou a dificuldade que temos, mas se nós pudermos ter um número que nós possamos entender, isso permitirá uma evolução, uma progressão, um monitoramento, avaliação, e isso transcende os próprios setores. Por exemplo, em alguns setores nós já tivemos esse conceito já implementado na área do turismo, por exemplo. Por quê? Porque é uma coisa tão transparente que nós podemos entender a informação ou em nível nacional ou em nível local, não é? Podemos fazer uma avaliação através de uma só língua, de forma que isso possa abordar as diferentes aplicações para alavancar recursos e aproveitar alvos ou metas de desenvolvimento anteriores. Então, esse slide, mais um slide, não é congestionado aí, embora conceitualmente ele fale sobre o processo em si, o que nós conseguimos fazer foi levar em consideração o kit de ferramentas que veio junto com esse projeto, né, que permite que ele adote essa política de projetos e seja trazida para um programa dentro de uma estrutura programática, garantindo a sua sustentabilidade também, não é? Originalmente, o conceito era de trazer algo de alto nível, não é? Ou seja, na Jamaica, naturalmente, e mais em alguns outros países que não conseguiram ter sucesso nesse projeto, foi o projeto que traz três níveis de intervenção, que tem o objetivo de selecionar qual é o quanto pode ser feito. Na Jamaica, a expansão vamos trazer, por exemplo, o processo da coalizão para esse movimento que nós vamos usar para estabelecer essa linha de base entre os países, com essa combinação de que agora nós podemos aproveitar algo que já esteja ocorrendo. Então, estamos muito felizes, satisfeitos com relação ao cronograma que está acontecendo. Isso começou em 2022, mas no ano passado nós demonstramos pelo menos 12 mecanismos e instalações voltados para a construção da resiliência, permitindo que eles fossem testados, não é? Demonstrados, por exemplo, para que nós pudéssemos entender que esse sistema de fato funciona, porque outras instalações dentro da região, elas não conseguiram também ter sucesso com base nesses padrões, aí, indicando que nós somos resilientes do ponto de vista climático. Então, é preciso que tenhamos uma métrica que possamos usar para medir e para que nós possamos avançar em todo o país.
Então, é importante que Na verdade, em termos de especificamente o que estamos apresentando, durante os últimos 6 anos, tivemos 3 outros projetos que demonstram a possibilidade de replicar todos esses conceitos em vários outros projetos e mecanismos de financiamento e sistemas de governança que mantiveram eh, equilíbrio, porque em outros 3 projetos, por exemplo, que era justamente trabalhar com os doadores, em aumentando a nossa resiliência, e outros totalmente desconectados com esse tipo de projeto. Ou seja, nós podemos, obviamente, de maneira temática, implementar de tal forma que podemos alcançar escalabilidade. Outra coisa é que podemos ver aqui o progresso que podemos medir e rastrear e podemos aplicar, obviamente, distintas formas de ações de adaptação e quando vemos todos os aspectos e todas as mudanças em cor, por exemplo, no caso da Jamaica, antes do início do projeto, estávamos na área vermelha e, obviamente, à medida que fomos implementando o projeto, vimos o progresso dessas cores até uma perspectiva mais verde, indicando que aumentou a nossa resiliência em todo o país. E é uma das coisas que, obviamente, ajuda bastante na manutenção desse momento ou dessa crescente de adaptabilidade e da forma como a gente abordou o tema. Fomos trabalhando de tal forma que assegurávamos a implementação em uma taxa, uma velocidade que pudéssemos manejar, administrar e outros aspectos e riscos relacionados e outros também fatores, outras instalações ou outros aspectos, ou outros beneficiários que pudessem absorver todo o conhecimento. Temos então essa capacidade em situ de aceitar o apoio. E aqui seria o fim, sinal do contrário seria o final do projeto. E, obviamente, que com relação à absorção da capacidade, a nível local é muito importante. A implementação do projeto demonstra em várias lições para a nossa ação de adaptação. E o que nos mostra, por exemplo, começando, por exemplo, em nível comunitário, as instalações de saúde tinham sempre uma constante que pudesse vincular todos os protagonistas a níveis de atividades em comunidade. Por exemplo, escolas que têm que se adaptar se a população fica mais velha. E outros aspectos são muito exigentes e isso não tem que mudar. E esse, na verdade, é um investimento muito importante para a escalabilidade das nossas atividades, para que todos possam entender. E, obviamente, com uma agência de financiamento ou uma entidade filantrópica ou uma pessoa que vem para ajudar, você pode vincular aqueles aspectos que são mais importantes para a comunidade e utilizar o mesmo tipo de fundo para poder ampliar, justamente pelo fato de que eles são donos, estão empoderados. Obviamente que temos um outro aspecto que é muito importante. Obviamente, cada vez que temos recursos, se nós entendermos realmente quais são os recursos, de onde vêm, e nós já temos o nosso backup de quais são as prioridades, podemos estar até preparados para aceitar qualquer tipo de ampliação da intervenção. E as avaliações foram feitas com o nosso staff exigente. Nós precisávamos de especialistas, porque em pequenos estados, ilha, sempre temos aquele rotatividade de staff, às vezes perdemos muita capacidade com essa mudança de pessoal. Obviamente que pessoas existentes e utilizar essas pessoas que possam realizar as avaliações, nós não perdemos a nossa capacidade humana quando essas pessoas se vão. Obviamente que tem aquele crescente aspecto de replicabilidade, que é uma das características nas nossas ilhas-estado, aqui no Caribe, obviamente de uma forma geral, países pequenos. Aumentar a nossa resistência é especialmente importante, obviamente que está relacionado às pessoas que estão conduzindo as atividades no local e os tipos de ação de intervenção. Se tivermos uma crise, o que acontece geralmente é que as pessoas, tudo paralisa. Mas se isso estivesse vinculado a algum aspecto de rotina, isso não afeta o nosso progresso e os projetos podem continuar a sua implementação, mesmo durante a operação de Covid-19, que devastou várias comunidades, passamos por vários eventos climáticos severos, mesmo assim tínhamos a possibilidade de continuar sem interromper o projeto. Por quê? Porque já está dentro dos nossos sistemas, já está
faz parte, justamente porque existe aquela apropriação a nível comunitário. Como eu havia mencionado na primeira apresentação, é justamente com a relação às políticas. Nós temos um mecanismo na Jamaica que pode ser implementar a todos os países, que é a forma como as políticas são feitas, e é justamente a possibilidade, hum, obviamente que no caso da Jamaica, isso faz parte da nossa agenda de resiliência, que permite a essas políticas de serem adaptadas. Justamente esse tipo de abordagem de implementação do projeto é muito importante. E uma coisa que eu queria falar antes de terminar é com relação à escalabilidade. Em nosso ambiente local, devemos levar em conta que existe uma priorização, um mecanismo que justamente faz parte, que demonstra os benefícios à comunidade rapidamente. As formas de sustentabilidade é que justamente utilizamos a língua comum para a transição entre uma administração e outra, significa que haverá progresso, e principalmente no caso de aspectos relacionados à resiliência, obviamente não importa qual é o tipo de administração que está tocando o barco. Se mantivermos a mesma linguagem, as mesmas atividades, são três as muito importantes partes da atividade: como institucionalizar o programa de retroalimentação das instalações de saúde para se tornar resiliente, adoção de políticas do modelo da UPAS e, obviamente, a colaboração com toda a rede de acesso financeiro relacionado ao clima para dar continuidade ao projeto e continuar com o apoio ao programa. Ou seja, existem várias metas e vários caminhos que podemos estabelecer dentro do nosso plano de desenvolvimento nacional. Pode ser utilizado em outros países, mas no nosso plano de desenvolvimento nacional, em termos de desastre, os programas de manejo de desastres está vinculado justamente às nossas atividades, e isso se aplica a todos os países em três níveis. Na parte de manejo, para que possa ser dada continuidade às atividades e, obviamente, continuar com o crescente dos programas. E, baseado nessas iniciativas de escalabilidade, parece que existem elementos muito importantes, são 5, de esses passos-chave para maior adaptação e integração a nível de políticas nacionais. Considerar, obviamente, o processo de desenvolvimento de políticas e também garantir identificação do problema, formulação, adoção das políticas, implementação, avaliação das políticas, condições para o desenvolvimento e, obviamente, o progresso da implementação e um forte apoio político de alto nível e, obviamente, a oportunidade de atribuição crítica. Então, agora, com isso, eu gostaria de agradecer e passar de volta a palavra ao Daniel. Estou disponível a perguntas e dúvidas se tiverem e, obviamente, adoraria participar da sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obviamente que é tão importante, tão gostoso ver como está a coisa sendo feita na Jamaica, e eu tomei nota aqui de uma série de aspectos que você mostrou, e principalmente aquela parte de retroalimentação com relação às instalações de saúde e hospitais, e, obviamente, o plano de adaptação a nível nacional, e, obviamente, essa forma de construir essas linhas e esses vínculos entre setores e dentro do governo. Isso talvez fosse muito importante para nós, ao menos, pensar em uma das perguntas, ou talvez uns comentários que poderíamos fazer agora na parte final de perguntas e respostas como, então, esses sistemas de prevenção precoce e sistemas de informação sobre o clima podem ajudar na prevenção de que algo aconteça de forma equivocada ou ruim. Obviamente que muitas coisas a gente consegue prevenir, especialmente quando a gente está falando de eventos extremos, claro que sei disso. Mas, obviamente, muita coisa pode ser feita com relação a preparo de comunidades, comunicação, fazer com que vários parceiros participem dessa rede de conhecimentos e de aprendizado sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, isso de forma precoce, antecipada. Isso seria, obviamente, um aspecto chave para que nós possamos passar as informações o melhor possível para as populações. E se nada fosse feito, seria muito pior, mas é fantástico todo o trabalho que vocês na Jamaica têm feito com relação ao aspecto operacional, quando
tudo, toda a necessidade é tão gritante quando acontece um desastre natural. Então, muito obrigado, Nicole, e vamos continuar com essa discussão e em breve passaremos à sessão de perguntas e respostas. Agora, finalmente, eu gostaria de passar a nossa companheira Berta Luz, por isso que eu estou falando em espanhol, Berta Luz Pinheda. E começamos no Canadá, depois a gente deu uma voltinha pela Jamaica, no Caribe, e agora estamos aí contigo, em Lima, no Peru, Berta Luz Pinheda, que também tem estado conosco já há muitos anos nesse trabalho relacionado a planejamento de saúde e mudança climática a partir de todo o trabalho realizado pela OPAS, que, na verdade, tem levado, Berta, muito obrigado por estar aqui, vocês têm levado um trabalho muito importante na comunidade andina e no Altiplano. Então, agora, Berta, por gentileza, adiante, pode compartilhar seus slides e muito obrigado por sua apresentação mais uma vez e passaremos ao final na parte de perguntas e respostas. Muito obrigado, obrigado mais uma vez. Agora você tem a palavra, Berta, adiante. Muito obrigada, Daniel. Eu, sem sombra de dúvida, em nome do Organismo Andino de Saúde, e vamos falar sobre essa mudança, as adaptações à mudança climática. Eu gostaria de agradecer por esse convite. Tão lindo poder participar da quinta sessão, escutar e aprender, compartilhar a experiência com ampliação da adaptação à saúde. E, obviamente, é uma honra poder contribuir nesse espaço. E, obviamente, eu gostaria de saudar a todos e todas as participantes e gostaria de contar um pouco da nossa experiência, que foi algo significativo, que é justamente o nosso plano andino de saúde para a mudança climática. Em uma área, e nesse contexto, e os objetivos propostos para a sessão era justamente identificar desafios e soluções comuns e reconhecer as oportunidades de aprendizado e colaboração e, obviamente, contribuir ao conhecimento coletivo. Dar um pouco de luz sobre o início do nosso plano andino. É justamente a partir do nosso organismo andino de saúde, Convênio Hipólito Ynaune, que na verdade é uma entidade intergovernamental de integração subregional que agrupa os ministérios de saúde de 6 países andinos, que são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Foi criado em 1971, a máxima autoridade na reunião dos ministros e ministras da saúde da área andina, que é tão importante, na verdade, para a região. Essa máxima autoridade, a REMSA, na verdade, reúne 6 países andinos e está adscrito ao Sistema Andino de Integração. E a visão é justamente que, em 2030, que todos os habitantes da região andina gozem do direito de saúde e, obviamente, bem-estar, e que haja redução das desigualdades e maior capacidade de resposta conjunta com relação aos desafios sanitários, socioeconômicos comuns e através da integração e cooperação regional. E, obviamente, destacando a interação e cooperação regional, porque, obviamente, que essa é a ênfase que queremos dar, esse importante desafio de fortalecimento e capacidade de adaptação e dar uma resposta à mudança climática. Obviamente que temos 35 instâncias de integração regionais, são 26 comitês, 5 grupos de trabalho, 2 redes andinas e, obviamente, a mesa andina intersetorial. Todas essas respondem a prioridades de saúde que foram identificadas de maneira conjunta e coletiva entre os 6 países. Todas estão constituídas com pontos importantes, principalmente coordenados por áreas e ministérios de saúde dos 6 países. Agora eu gostaria de falar especificamente sobre uma experiência desenvolvida pelo Comitê Andino de Gestão do Risco para Emergências e Desastres e Mudança Climática. E desde o momento da Constituição, em 1971, foi justamente estabelecido que deveríamos levar uma resposta comum. A primeira conferência realizada em 1972 relacionada aos assuntos ambientais. E desde 2005 foi constituído o Comitê de Gestão de Desastres e Mudança Climática. Em 2006, houve a elaboração do primeiro plano andino. Eu gostaria de destacar que é muito importante trabalhar com políticas andinos e planos andinos elaborados com os delegados dos 6 países. E isso deve responder às
as necessidades dos 6 países. Esse primeiro plano de gestão de desastres, obviamente, dentro da nossa estrutura, na verdade, fazia face à resposta e, posteriormente, é proposto um enfoque de prevenção e de revisão dos desastres. O que é muito importante neste caso é que trabalhemos com organizações, não somente com os delegados dos Ministérios de Saúde, porque dentro dessas organizações, como a OPAS e a Aliança Global para o Clima e a Saúde, o Saúde Sem Dano, o Consórcio Global de Saúde, Clima e Saúde, o Instituto Interamericano para a Pesquisa da Mudança Global, o IAI, o Centro Latino-Americano de Excelência para Mudança Climática e Saúde e o Centro de Mudança Climática e Saúde para a América Latina, Fiocruz. E eu havia mencionado que a primeira parte foi justamente aquele plano andino de estudo do risco de desastres. E, obviamente, tínhamos uma perspectiva aqui de redução dos desastres e propor resultados esperados e a atualização da normalidade, a redução do risco aos desastres, o preparo e a resposta ante emergências e desastres, mecanismo de assistência, multa, cooperação e capacidades e competências de talento humano. E, obviamente, as reuniões, principalmente a reunião de 2017 em Caracas, os ministros e ministras de saúde pediram que neste plano fosse incorporada a gestão da mudança climática. E nesse plano de desastres, o propósito é justamente com relação a este objetivo 6, gestão de mudança climática, é contar com uma metodologia, com uma ferramenta que permite incorporar a mudança climática na gestão de risco e desastres no setor da saúde. O primeiro resultado esperado, proposto, é que os ministérios de saúde contem com informação suficiente sobre os efeitos da mudança climática e o impacto sobre a saúde, e que isso sirva para que possamos ter ações de diminuição de risco. E no plano de operação, sempre deve haver participação de todos, local, presencial, com os membros dos comitês andinos, e isso depois é aprovado pelos ministros. E o resultado esperado foi justamente poder contribuir com evidências científicas para abordagem de planejamento de ações sobre a mudança climática e a gestão dos riscos e desastres. Em 2018 e 2019, fizemos justamente com os membros do Comitê dos 6 Países, a cooperação financeira e técnica da Reorganização Pan-Americana para a Saúde, fizemos vários estudos. E também esses estudos incorporavam essa perspectiva baseada nos estudos de mudança climática na região andina. E aí mostra como a mudança climática tem sido presente e os efeitos sobre a saúde, análise da situação, emergências, desastres, os indicadores, todos os impactos sanitários, aspectos sanitários. Todos esses estudos estão publicados na nossa página do Organismo Andino de Saúde. Reitero, obviamente que a partir desses processos participativos com os delegados dos comitês, dos Ministérios de Saúde dos 6 países andinos e das outras organizações, puderam participar. E depois o processo de revisão foi feito através de 2 reuniões presenciais, que foram muito importantes. No caso, o Chile, a primeira reunião, foi justamente para revisar todos esses estudos, e a conclusão que o Comitê Andino teve é que não é suficiente ter uma mudança climática como um objetivo principal. Não, a problemática era tão grande que, na verdade, deveríamos ter um plano específico para dar resposta à problemática da mudança climática. E na reunião de agosto, nós nos concentramos na revisão do documento que havíamos elaborado de maneira participativa desde abril até agosto, em uma oficina específica de revisão deste plano. Essas são fotos desse trabalho coletivo com os delegados dos 6 países e, obviamente, as organizações participando. Também com a participação do Ministério do Meio Ambiente e outras organizações, cooperação da OPAS, e em 2020, justamente quando estávamos com a pandemia, continuamos trabalhando nesse documento. Conseguimos produzir esse documento. O Plano Andino de Saúde e Mudança Climática foi aprovado em uma reunião.
Isso em abril de 2020. Qual foi o objetivo, então, desse plano? Era de construir sobre a diminuição do impacto negativo que sobre a saúde, que a população sofre pela mudança climática, através da intensificação de redes de cooperação e uma progressiva integração entre os países andinos. Esse é o primeiro eh, marco, ou a primeira estrutura regional de integração de saúde e clima na América do Sul, e o primeiro instrumento político operativo conjunto da região andina que aborda essa combinação entre saúde, mudança climática e reúne os ministérios de saúde da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e organizações que participantes. Obviamente, temos aqui os membros do comitê, dos ministérios de saúde dos 6 países. Os resultados esperados foram os seguintes: trabalho coordenado entre as diferentes dependências dos ministérios de saúde, diferentes secretarias dos ministérios de saúde, um fortalecimento das capacidades do recurso humano, trabalho intersetorial em vários níveis, vários atores, e é um trabalho interdisciplinário, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, análise de vulnerabilidade, de riscos frente à mudança climática, pesquisa, sistematização de experiências e saberes ancestrais, estabelecimento de serviços de saúde sustentáveis, resilientes, cuidado, respeito do ambiente e dos ecossistemas, promoção de saúde e participação social e prevenção de eventos futuros. Em 2020, bem no meio da pandemia, fizemos o lançamento do plano, convencidos que esse seria um processo coordenado, obviamente, com a coordenação da OPAS e dos Ministérios da Saúde dos 6 países, e com a participação de 15 organizações e mais de 500 participantes, conectados de maneira virtual. Em 2021, já fizemos, ainda na pandemia, o primeiro fórum de acompanhamento às ações realizadas dentro desse plano andino de saúde. Como vocês podem ver aqui na fotografia, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas conectadas e mais de 223 comentários. O que eu quero destacar aqui alguns aspectos e alguns resultados. Entre 2021 e 2022, fizemos um trabalho muito intenso, e obviamente que depois recebeu continuidade em 2023 e 2024, em um trabalho de elaboração e gestão de projeto regional. E para nós é muito importante ter projetos que respondam justamente às necessidades dos 6 países andinos. E este projeto, com ênfase na promoção de sistemas de saúde sustentável e resiliente ao clima nos países andinos. E tivemos também muito intercâmbio de experiências através de reuniões virtuais, principalmente dos indicadores de saúde, de mudança climática, e, além disso, o Organismo Andino de Saúde que integra a rede de hospitais verdes, saudáveis e com saúde sem dano, e nós podemos treinar delegados dos 6 países andinos na medição da pegada de carbono e fazer uma sistematização de todos os aspectos de medição de saúde até agora. Também participamos nessa sistematização com as experiências significativas e participando da COP26, falando sobre a experiência dos países andinos, a relevância do bom viver e os saberes ancestrais como uma inovação social. E, com muito orgulho, como uma inovação que nós podemos compartilhar e mostrar para o mundo. E fizemos um estudo de percepção de mudança climática com adolescentes líderes dos 6 países andinos. E isso, na verdade, é uma pesquisa que foi já difundida em vários veículos. Em 2023 e 2024, nós gostaríamos de destacar a cooperação entre países para o desenvolvimento sanitário. Essa é uma iniciativa também da OPAS, que, na verdade, proporciona a cooperação justamente para que possamos fortalecer esse intercâmbio, fortalecer a cooperação e fizemos um intercâmbio de experiências. São 10 profissionais, um Ministério de Saúde andino participando justamente com esses profissionais participando nesse intercâmbio de experiências significativas com ênfase em estabelecimento de saúde sustentável e um trabalho intersetorial em saúde e mudança climática. Em Bogotá, Medellín, Cali, na Colômbia, isso foi realizado em 23 e 27 de outubro de 23. Fizemos um encontro regional entre sócios para uma abordagem da saúde e de mudança climática. Isso foi em Bogotá,
14 e 15 de novembro. Y E eu, formación, pessoalmente, clima, participei medio na ambiente oficina y salud regional para de las formação Américas, sobre clima, meio proyectos ambiente e saúde para as participativos Américas. y cursos a Nós, los que ya habíamos obviamente, estado temos uma yendo del série comité de y cursos obtuvimos já el em que financiamiento con el que participamos, e isso calificaría foi com para realizar el financiamento estudio de para vulnerabilidad eh, multidimensional al dengue y realizar la um estudo. diarrea en el Estudo contexto sobre de la crisis vulnerabilidade climática con multidimensional un enfoque ao dengue e à transdisciplinario diarreia no y contexto da diálogo crise de climática saberes com um en salud foco durante transdisciplinário e este diálogo de fue financiado por el saberes em Instituto Interamericano para la Cabalhococha, Investigación Loreto, del Peru. Cambio Isso Global. financiado pelo Asimismo, IAI. hemos Mesmo participado en assim, diversos eventos, além presentando disso, siempre participamos de y outros eventos, sempre profesionalmente fazendo la apresentação, recuperación sempre regional colocando a y la nossa respuesta pauta de de las, integração desde el regional, que é tão sector importante, salud e uma al resposta a cambio partir do setor climático de en saúde com diversos relação à eventos mudança como la climática. E isso em COP16 vários sobre eventos, como biodiversidad. a COP16, En sobre a 2023 biodiversidade. también Em hicimos el curso 2023 também andino de fizemos o clima y nosso curso salud andino con de clima e saúde. 765 E isso participantes com con la OPS, el 765 Consorcio Global participantes, de com a Educación en OPAS, Clima y Salud y un Consórcio Global, liderazgo Educação y em Clima e Saúde, participación e digital. liderando, Iba desde el e diseño com a del liderança Comité Andino desde o con los delegados de desenho los 6 países até a que también se realização por desempeñaron parte do Comitê como Andido, com os moderadores. delegados dos seis Y fue la países e, doctora obviamente, Calle, como coordenadores, e a ejecutiva doutora del organismo andino de salud, que secretária envió carta executiva do a los organismo ministros de salud para que andino de ellos saúde, designaran o convênio oficialmente a los Hipólito Inaune, asistentes eh, de este curso que todos contó, esses como les decía, participantes desse inicialmente curso, 900 personas inscritas. inicialmente eram En 900 pessoas, respuesta no a final una solicitud que nos 765 llegó de las participantes Cámaras foram Oral de agraciados com Salud del certificado. Perú, Temos também o Congresso Internacional de preocupados por la necesidad de Pesquisa de fortalecer Saúde, la sobre saúde e investigación mudança climática, en que estão salud preocupados em y cambio fortalecer climático os del estudos e a Instituto pesquisa Nacional. nos aspectos Inicialmente de la saúde e propuesta mudança era que climática sea no un foro nosso nacional al unirnos con a nível otras nacional. organizaciones Primeiro, claves queríamos como fazer um fórum OPS, OIM, la Universidad com Javeriana de organizações Heredia, como el eh, Ministerio de Salud del Perú y OPAs, el Ministérios de Comité. Saúde do Esto Peru se e os transformó en el comitês e primer secretarias. Isso, na verdade, se Congreso transformou no primeiro Internacional de Congresso Investigación Internacional en de Salud y Pesquisa em Cambio Saúde e Climático. Mudança 3 meses de Climática, trabajo e intenso isso con foram más de 3 dias de 200 trabalho intenso, asistentes com de mais de manera eh, continua los 3 días del 3.000 evento presencial participantes, y más de com isso de 5.000 maneira personas presencial, conectadas com mais en de los canales 5.000 virtuales pessoas y también conectadas logramos la virtualmente. E coordinación também de la conseguimos a cooperação Organización a Panamericana de la Salud Organização en el Pan-Americana da Saúde financiamiento, no así como de la financiamento OIM para traer desse ponentes evento. y a los miembros de E los também foram diferentes vários institutos y también de los pesquisadores centros de e salud que palestrantes verificó las memorias que que ya se vieram de encuentran en la vários página ministérios, várias y producto organizações. de Temos lecciones tudo isso aprendidas y marco já de gravado na inversiones. nossa Este página, fue e el aí comité foi um bom intersectorial exercício haciendo todo el para acompañamiento, aprender asesoría sobre para hacer el segundo acompanhamento, congreso assessoria, regional informações, con e más agora de nós queremos 67 realizar nosso ponentes segundo y más de 3.000 congresso participantes. no Lo México. clave en estos Eh, congresos Bom, internacionales ha sido o darle ponto é que esses panorama de investigación congressos en cambio internacionais climático, foram el impacto en la uma salud, possibilidade la de dar o respuesta para panorama la da mudança adaptación, la climática, a resposta justicia climática para es un eje adaptação e, obviamente, a conceptual muy justiça importante en el climática é sentido algo de muito las importante reflexiones nesse sentido de alrededor de cómo el cambio ajudar a que climático possamos afecta a quienes refletir menos han muito incidido en mais el como a planeta mudança y la climática necesidad afeta a de un todos marco nós e a conceptual necessidade de centrado ter en uma la estrutura justicia conceitual social y la centrada justicia na ambiental, justiça así como el social e na enfoque justiça ambiental, e transdisciplinar também en como América um Latina y la enfoque necesidad de de várias mejorar el disciplinas da América financiamiento Latina, para la com a necessidade de investigación e melhorar hicimos los investimentos, diálogos con financiamento representantes del para Ministerio pesquisas e, de obviamente, Ambiente, de com o Salud, diálogo de otras com os representantes organizaciones dos y Ministérios de organizaciones de Ambiente, de cooperación Saúde e de internacional. outras En organizações ambos nacionais e congresos tuvimos internacionais, em ambos sesiones congressos, específicas de com essas investigación sessões desde Perú y específicas de México. pesquisa do Peru e do El México, comité ou ambos presentó congressos, su o comitê experiencia de apresentou integrar la sua investigación a la respuesta que dan los possibilidade de ministerios a integrar a través de estos pesquisa foros como nacionales de resposta, e estrategias obviamente que nacionales de salud. contando com El eh, Instituto Nacional de Salud del Perú regiões, mostró la agenda regional institutos construida para regionais, favorecer la como Institutos investigación en Nacionais de cambio Saúde, climático Agenda y la Regional de Pesquisa em participación en Mudança ambos Climática e congresos Saúde, de niños, e a niñas y participação adolescentes em ambos de énfasis congressos en la de protección crianças, y jovens, defensa de adolescentes, sus dando derechos. Hemos ênfase na realizado proteção e, obviamente, em seus 25 direitos humanos. webinars, Isso estos se foi encuentran en já la página electrónica parte apenas de realizar 25 invitación al webinários webinar sobre del mudança 18 climática. de a Vocês têm 15 de essa junio, hora Perú, informação na invitar una internet. experiencia E, Nuevos obviamente, Hábitos no para dia 16 de promover outubro eventos de en ciudad para la 2025, um reducción webinário de sobre los a redução do desastres. risco dos Hemos tenido desastres. resultados Também muy tivemos importantes resultados al muito menos de abril importantes 25 no eventos aspecto
de
participação do Organismo Andino de Saúde, do Comitê Andino, na posição comum da América Latina e no Caribe sobre mudança climática e saúde. Também apresentamos no PASC, na Conferência Mundial sobre Clima e Saúde, realizada em Brasília, e a participação e o respaldo ao Plano de Ação de Saúde de Belém para adaptação do setor da saúde à mudança climática, na COP30. Também foram consolidados espaços de intercâmbio de conhecimento e experiências e mecanismos de cooperação, de coordenação e de trabalho conjunto entre os pontos focais do Ministério de Saúde e com as organizações participantes. A maior inovação do Plano Andino sobre a mudança climática está justamente na integração entre ciência, política e ação social em uma estrutura colaborativa, regional, multissetorial e em vários níveis, com um enfoque participativo, de integração regional, posicionando então a saúde como um eixo central ante os desafios na mudança climática, que obviamente isso é muito importante para considerar, em nossa opinião. E para terminar, eu gostaria de retomar os resultados das pesquisas que foram feitas, e mais adiante vamos apresentar os detalhes. Mas eu gostaria de mencionar que no ano passado, com a operação técnica e financeira da UPAS, fizemos uma avaliação participativa do Plano Andino de Saúde e que muitos dos resultados dessa pesquisa que foi realizada para esse curso também estão aqui presentes nos resultados que fizemos, desse estudo que fizemos, na avaliação do plano, mas eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos estratégicos para a região andina, que seria a necessidade de continuar fortalecendo a nossa cooperação Sul-Sul, a necessidade de compartilhar experiências, ferramentas e dar impulso a essa produção de bens públicos regionais, como guias, padrões, plataformas de formação, articular evidência científica com comunicação estratégica para poder mobilizar a vontade política e o financiamento. E, obviamente, contribuir ao fortalecimento dos Ministérios de Saúde com mandatos claros, recursos, acompanhamento técnico. Essas são repercussões estratégicas e existem oportunidades para o nosso organismo andino de saúde e o Comitê Andino. Esse cenário reforça o papel do organismo como articulador regional para impulsar padrões, cooperação Sul-Sul e o fortalecimento institucional. O Organismo Andino de Saúde e o Comitê Andino podem catalisar a cooperação Sul-Sul para o intercâmbio de boas práticas e para a promoção de estándares regionais de adaptação. E estamos, precisamente, terminando uma reunião com a cooperação da UPAS e estamos retomando a avaliação que fizemos no ano passado para fazer a avaliação final do Plano Andino de Saúde e Mudança Climática e fazer esse ano justamente a nossa versão de um novo Plano Andino, 2026-2031, que possa incorporar os resultados da avaliação do PASC 2025, com aspectos centrais de políticas e planos globais, internacionais, regionais e o plano de ação de Belém e outros planos internacionais e regionais. Eu gostaria de mencionar com muita alegria e agradecimento que na sessão do dia 16 de outubro, nós vamos poder apresentar com mais detalhes todos esses resultados de uma nova versão do nosso Plano Andino de Saúde e Mudança Climática que incorpora grandes desafios globais e regionais. Eu gostaria de terminar agora com uma mensagem justamente de necessidade de fortalecer o preparo sanitário frente à mudança climática, e isso é um ato urgente de justiça. Temos que atuar agora. É muito importante que o façamos de maneira articulada, compartilhando experiências, lições aprendidas, aprendendo, obviamente, um com o outro, porque todos somos, obviamente, muito mais fortes somos juntos e chegamos mais longe. Muito obrigado. Fantástico, muito obrigado, Berta, e muito obrigado por sua apresentação. E foi fantástico. E continue fazendo o seu trabalho na região andina e muito influente justamente todo o trabalho realizado sobre todos os países da região. Excelente. Vou voltar a falar inglês agora, não é? Para dar continuidade à nossa sessão. Peço, vejo aplausos ali do pessoal do Peru, não é? E até agora eu estou contando 37 países, pelo menos, de pessoas que estão aqui, não é?
e nós temos mais de 800 participantes neste momento, em algum momento deste webinário. Então, uma excelente participação. Agradeço por vocês continuarem mandando comentários, perguntas e suas mensagens também para todos nós aqui, né? I'm gonna share my screen again. Agora eu vou compartilhar a minha tela novamente We'll continue e vamos continuar com a programação de hoje. So before we go to Antes de nós roundtable for our passarmos para uma mini analysts, mesa redonda where aberta your aos questions nossos and painelistas, em que as comments will be suas read, perguntas e we'll start comentários serão discussing that. lidos e vamos We have discutir suas be colocações, ready, estejam hands on your prontos, keyboards, mãos no or teclado, and by phone. ou se estiverem no telefone, We né? have two questions for the Temos audience. duas perguntas para Questions vocês for you. responderem. We want Temos to duas hear from perguntas para you, vocês. Nós queremos ouvir listen de and learn vocês, from you. e So aprender based on com what we heard vocês. here Então, com today, base naquilo que so vocês what ouviram will aqui do hoje, com work? base naquilo So what is em needed que to vocês scale up trabalham, your primeira current pergunta: adaptation o que é initiatives? necessário para ampliar as suas iniciativas And atuais de which adaptação? partnerships are most Segunda critical to pergunta: que extend adaptation parcerias são as efforts mais from críticas country to para country ampliar os or esforços de organization? adaptação no seu So país, na sua please go comunidade ou ahead, organização? go to Então, the peço chat, que run to the chat, entrem no chat and help us e with those coloquem questions. suas respostas no chat e nos Maggie, I cannot ajudem see them because I'm com essas sharing my respostas. screen, Maggie, but eu não estou maybe vendo you as can respostas ali porque eu compartilhei a guide minha us tela. Talvez as você well. possa nos I'll orientar stop também. sharing just to Eu vou parar de compartilhar a tela só para take a look. dar uma olhada ali nas Something perguntas, coming, né? Maggie? Alguma coisa já chegou, Maggie? Yes, I think people are putting their answers. Hopefully Sim, they're acho que as typing pessoas já away. estão colocando Um, suas perguntas ali, Yeah, estão so go ahead. I'll put concluindo. again my Então eu posso colocar novamente apoio, ali, não é? autonomia, condições de trabalho, Apoio, condições autonomia, de trabalho. condições de trabalho. Essa estava já em português. Can I have the questions on the screen, please? Yes, of course. Será que alguém está pedindo para colocar as perguntas novamente na tela? Eu vou colocar agora. Aí estão. What do we need to O que é continue que to é necessário expand? para These questions, continuar a Maggie's putting the expandir? questions as well Maggie on the também chat está colocando in different languages. as perguntas em diferentes línguas, não é isso, Maggie? No chat? Que é necessário As para perguntas, ou aumentar seja, em espanhol, o que é nossa necessário capacidade para ampliar a nossa de capacidade adaptação, atual, capacidade de adaptação, ampliar as ou iniciativas de adaptação? ampliar as iniciativas de adaptação? Quem são os E sócios quem mais são os estratégicos? parceiros mais estratégicos, não é? De, Let me see again if I can read the chat. Vou ver novamente se eu consigo ler as respostas aqui no chat. Fantastic. So we have Muito bom, então temos we já. need people to be mobilized. Precisamos que as pessoas, alguém disse, precisamos que as pessoas We need to sejam be mobilizadas. A mobilized, Elizabeth Rangel colocou. and, Obrigado. to sensitize Precisamos people. nos mobilizar para We need sensibilizar as pessoas. governance structure, Precisamos de uma collaboration estrutura de between governança, stakeholders, colaboração entre os diferentes grupos de interesse, os diferentes stakeholders, professionals, treinar professionals também in this profissionais de sense. saúde para que eles possam entender essa necessidade. Que mais? Communities in rural areas, that would be kind of As a comunidades das áreas rurais seriam um dos parceiros que são necessários, a vontade política, indicadores claros para que possam medir o progresso, uma melhor integração entre a academia, comunidades e governos. O que mais? Ou seja, podem colocar as informações aí. Estamos coletando todas as suas contribuições e todas as suas contribuições serão coletadas por nós. E isso nos ajudará a fazer uma, digamos, a preparar o relatório desta sessão, não é? E Saludos desde Hungria, very good. saudações da Hungria. Temos alguém da Hungria, não é? Online. Multiple Outra levels, coisa diz aqui, participação, múltiplos jovens, engajamento da juventude também dos jovens, não é? Está colocado aqui. resources to implement the Health National Adaptation Recursos Plans. para implementar os planos nacionais de adaptação, o que mais?
Bom, fala-se aqui também quanto ao setor privado, é um ponto interessante, porque falamos muito também sobre o setor público, o governo, setor privado, não é? Então, é necessário o engajamento dessas pessoas. Financiamento, a questão de, não é, de financiamento aparece em todos os lugares. Então, diz aqui, embora eu sempre tente colocar uma pergunta de volta. Por exemplo, a pergunta é: se eu tivesse um cheque de 50 milhões de dólares aqui no meu bolso, esse valor, se fosse transferido para você, vocês estariam prontos para implementar essas medidas? Será que nós saberíamos exatamente aquilo de que precisaríamos fazer e onde investir? Né? Então, por favor, continuem colocando as suas contribuições, porque enquanto isso, quanto, ou seja, vamos dar uma olhada nisso. Todos vocês colocaram suas informações no início deste curso e podem continuar contribuindo para isso aqui. Isso aqui é apenas um instantâneo, não é? É um instantâneo, momentâneo aqui de quem somos. 2.705 participantes que responderam essa enquete, essa pesquisa aí, nos primeiros momentos deste curso aqui, desses 2000, 2 terços praticamente disseram que receberam pelo menos um treinamento sobre mudança climática e no passado, pelo menos, ou seja, poucas pessoas são novas a esse tema. E aqui está basicamente, estão os dados demográficos de quem somos. Observem ali no Equador. O Equador fez um trabalho maravilhoso, estão vendo? O Brasil também, Peru, Canadá, Colômbia são os top 5. Espero que depois de hoje nós possamos ver esses números mudando e crescendo, inclusive, né? Somando todo mundo aí. Depois, local de emprego. A maior parte das pessoas é da área do governo, academia também, instituições de pesquisa, setor privado e outros. Outros representam a fração dos nossos participantes aqui também. O que mais? Então, quem é que está trabalhando na ampliação da adaptação na área da saúde para se preparar para a mudança climática? Temos aqui uma grande quantidade de pessoas, ou seja, praticamente 2 terços, né, ou parcialmente. Ou seja, 36% das pessoas, parcialmente, outras desconhecidos, algumas pessoas não sabem o que responder, 15% delas. O que mais? Então, nós vemos ali o seguinte, que existe uma quantidade razoável, ou seja, avançando com relação a algumas atividades. Em relação à adaptação, em termos de mudança climática, em termos por exemplo, a preparação das suas organizações, em termos de mudança climática e tudo mais, vemos aí que, então, a grande maioria das pessoas afirmam que ainda elas não estão prontas, não é? Não é que elas não estejam preparadas, mas o espaço em que trabalham, os governos, as organizações em que trabalham, coisas assim, e em termos das comunidades em que estão, essas instituições ainda elas não estão preparadas para investimentos na área de ações de adaptação quanto à mudança climática, em termos de impacto de saúde, tá bom? Então, agora eu gostaria de ver, vamos lá olhar para o lado bom de tudo isso. Temos aqui o quê? Cerca de 20% das pessoas ou das instituições é que disseram que já estão preparadas, ou estão numa escala de 7 de 10 pontos, prontas para lidar com os efeitos da mudança climática. Então, se nós tivéssemos feito esse estudo há alguns anos, esse número seria provavelmente bem menor, né? E, por fim, o seguinte, quais desafios, Berta Luz falou sobre isso, quais são os desafios que vocês acham que na sua organização, onde você trabalha, em que ponto elas estão no sentido de ampliar as suas ações de adaptação na área de saúde? E como eu disse, como eu disse, nós não temos o dinheiro para fazer tudo de uma só vez, né? Então, talvez
isso seja parcialmente verdadeiro, com base no que eu entendo aqui. Porém, ter dinheiro não é tudo ainda. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, quais são os problemas. Temos que ter as ferramentas para que consigamos identificar quais são os principais pontos a serem abordados. E talvez isso possa aparecer como uma terceira resposta ali. Ou seja, nós precisamos de orientação em relação a que recursos usar para impacto nas soluções de adaptação. Nesse tipo de discussão, nesse tipo de sessão, nós esperamos que essa sessão ajude vocês a terem novas ideias e intercambiar ideias com seus colegas, no sentido também de absorver e adaptar-se aos seus próprios contextos para que possam, assim, avançar. Houve uma segunda informação, que é a falta de expertise ou falta de conhecimento. Bom, isso é verdade também, porque esse tema dos impactos da mudança climática na saúde, como esses diferentes setores, o que os diferentes setores podem fazer para combater esse problema. Isso é uma coisa que está crescendo gradualmente, não é? E este ano, como vocês provavelmente sabem, nós teremos a COP30, que vai acontecer, e vai acontecer logo, logo, daqui a um mês, no estado de Pará, em Belém, aqui, no estado de Belém, no Brasil. Isso apresentei, inclusive, na sessão introdutória antes. Temos o plano de ação de Belém. O plano de ação na saúde de Belém vai ser apresentado pelo governo brasileiro, pela presidência da COP30, para os Estados-membros da UNFCCC, para funcionar como um roadmap global, ou um caminho, um percurso. E o Plano Andino de Saúde Climática, também há o Plano Caribenho, o plano de ação da OMS em torno de clima e saúde, tudo isso estará envolvido no plano de ação de Belém. Ou seja, todos os seus planos nacionais de adaptação e planos de adaptação em nível local que possam estar dando apoio ao plano de ação na área de saúde para Belém. Dia 13 de novembro é o Dia da Saúde na COP. Vamos ter várias sessões acontecendo no pavilhão da OPAS e vocês são todos e todas muito bem-vindos a participarem junto com a OPAS, com o OMS e também outros parceiros que ali estarão. Se eu puder pedir às nossas queridas painelistas que abram suas câmeras, nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas perguntas que surgiram aqui no nosso chat, né? Então, Sherry, obrigado por compartilhar as telas de vocês comigo. Eu vou começar pela ordem das apresentações. Sherry, existem algumas perguntas que foram feitas aqui sobre como as comunidades indígenas podem alavancar, influenciar os financiadores, por exemplo, não é? Ou os tomadores de decisões em termos de abordagem dentro das estruturas de financiamento, não é? Muitas das especialidades indígenas não foram apresentadas ainda aos seus aliados. Aí, como a IPCC trata de todas essas questões? Como coletar o conhecimento indígena ou conhecimento tradicional não científico para o âmbito da IPCC? Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Obrigado. Claro, claro. Eu agradeço, inclusive, pela pergunta. De fato, isso é uma coisa que, no ciclo da IPCC atual, nós estamos tentando abordar, sim. Há muito espaço para melhoria em termos de como a IPCC se engaja com os sistemas de conhecimento tradicionais, de modo que há muitos esforços já em torno disso, neste ciclo atual, para tentar evitar isso. Há algumas semanas tivemos uma reunião de especialistas sobre gênero, diversidade, equidade e inclusão em diferentes processos aqui. E em fevereiro nós vamos ter um workshop, não é? De especialistas, incluindo a equipe principal do conhecimento indígena ou tradicional. Este ano, na IPCC, temos vários autores, líderes que trabalham publicando o seu conhecimento tradicional e outras coisas. Então, são pequenas coisas que estamos tentando fazer, mas existem outras coisas em que devemos fazer, por exemplo, nos engajar nos sistemas indígenas e tudo mais. A nossa esperança é que essa avaliação em termos da inclusão do conhecimento indígena seja realizado pelo próprio povo indígena, né, as populações indígenas, e será um material que venha a ser robusto, rigoroso, um relatório que possa oferecer um ponto de acesso
para trazer parte desses sistemas de conhecimento, incluindo medidas de adaptação para a COP da mudança climática. A questão do financiamento, né, ela é um pouco mais complexa e, para ser sincero, eu não tenho uma boa resposta. Então, ou seja, poderá haver uma melhoria nisso, e o desafio também, oportunidade, e vamos ser criativos em relação a como fazer responder essa pergunta. Eu acredito que isso pode ser feito se houver apresentação das evidências, obviamente com relação ao alavancamento de financiamento. Muito obrigado. Nicole, para vocês, temos aí uma série de perguntas. Aliás, na verdade, eu no começo fiz mais ou menos uma pergunta para que você começasse a pensar. É obviamente importante ter esse tipo de estrutura que esteja lá, principalmente no contexto caribenho. Mas como, então, trabalhar de tal forma que possamos trabalhar antecipadamente, principalmente com relação aos sistemas de informação sobre mudança climática, resiliência, treinamento das pessoas, obviamente aqui os mecanismos de governo que devem ser estabelecidos para que nós possamos estar prontos, né? Responder rapidamente a um desastre, um evento. E, obviamente, todos esses aspectos e processos devem ser, obviamente, vinculados, deve ser tudo realizado de forma conjunta, em conjunto com as estruturas dos hospitais, não somente pensando nos tetos resistentes aos ventos, mas também água que deve continuar sendo fornecida. Então, como prevenir que haja colapso dos sistemas de abastecimento de água, por exemplo? E, obviamente, a eletricidade, que seria um outro problema. E a acessibilidade aos hospitais, para que os hospitais continuem operando. Ou seja, são complexos esses cenários. Quais são as coisas, então, que você pode estabelecer como prioridades, de acordo com a sua experiência, não somente na Jamaica, mas em todo o Caribe, com todas essas histórias de sucesso? Será que você poderia compartilhar conosco? Muitíssimo obrigado, Daniel. Aliás, me alegra muito poder comentar aqui um pouco sobre o que apresentamos nesse contexto. E é muito importante. Eu gostaria de destacar o fato seguinte: existe um componente no nosso Smart Assessment, que é a avaliação inteligente, que é justamente um aspecto específico que avalia todos os detalhes para garantir que, por exemplo, o edifício seja garantido para que durante a operação possa ter continuidade, considerando todas as perspectivas de desastre e utilizando todos os ciclos de manejo de desastre. Por exemplo, no caso do contexto jamaicano, nós temos aí uma série de eventos todos os anos e começamos justamente em janeiro. Por exemplo, pensamos nos furacões. Sabemos que a época de furacões é entre junho a novembro, todos os anos. Em janeiro, nós começamos justamente esse processo de ver o que aconteceu no ano passado, o que nós necessitamos melhorar, podemos fazer melhor neste ano, considerando que tivemos aqui um evento tal e qual. Se houver um evento, se não, de repente a gente faz um exercício de simulação para testar alguns aspectos do nosso programa e colocamos isso no nosso calendário. Todos, então, a nível nacional, regional e todas as instalações estejam na mesma nota, dançando a mesma música, para que estejamos prontos. E a coisa mais importante é que deve ser algo regular, rotineiro. Tem que fazer isso de forma preventiva. E, obviamente, a liderança é importante. Não é uma disciplina em especial, mas temos que identificar aí um campeão, uma pessoa, por exemplo, nesse momento, estamos focando em determinado assunto, e aí todos estudamos aquilo. A melhor forma de preparar e ter uma resposta é justamente ter aí algo ou alguém que faz uma lista para checar todos os aspectos, detalhes. Temos aí um momento de discussão de todos os problemas. E essa nossa ferramenta inteligente, o Smart Tool, tem vários aspectos-chave, mas podemos agregar vários aspectos peculiares, locais, que podemos confirmar. E além de tudo isso, claro,
claramente reconhecemos essa manutenção preventiva que é absolutamente crucial, não somente com relação à infraestrutura e algo que seja ajustável, mas é para todo o sistema, onde as pessoas estejam, onde elas estão, quais são suas histórias de sucesso, descrever todas as ações de maneira padronizada. Por exemplo, se alguém que nunca participou desse sistema, ela tem que começar com esse cartão de ações, de necessidades respectivas para a sua posição. E isso é uma coisa que vale para todo mundo. Isso é uma maneira de, e além disso, devemos checar isso regularmente para que em grupos diferentes, uma vez por mês, a nível de instalação, que trabalhamos com os nossos parceiros de saúde, isso feito a cada 3 meses e de tal forma que em junho, no comecinho da estação, na época dos furacões, estamos já prontos para lançar nossos planos de resposta e de preparo. Obviamente que temos as avaliações, incluindo todos os detalhes e também apoiando esse programa com um treinamento, um calendário de treinamento. Então, no ano passado, que nós tivemos, então, o reconhecimento de que nós não tínhamos uma série de mecanismos para garantir fornecimento de água. Obviamente que tínhamos aí um momento, uma brecha de treinamento que seja necessário, ou pelo menos uma simulação, um lembrete de que isso deve ser feito todos os anos. Esse é um exercício que nós fazemos frequentemente. Desde que tenhamos esse programa baseado na infraestrutura e trabalhamos de maneira muito próxima a várias áreas para ter um sistema de programa de avaliação e gatilho precoce para que possamos criar esse mecanismo e mesmo antes disso, nós tínhamos essa conexão com várias entidades que são chave na identificação dos sinais, dos sistemas, para saber onde e quando vai acontecer determinado desastre. Então, dessa forma, utilizamos o WhatsApp, e temos o nosso sistema de e-mail, nós temos aí uma série de informações que são enviadas a todos os respondentes. E então, esse sistema de saúde compreende infraestrutura, pessoas e todo o sistema de apoio. Todos nós participamos desse processo. Excelente, fantástico, com todo esse detalhamento no rastreio. Então, parabéns por todo o trabalho realizado e colocando tudo isso já disponível na Jamaica e por compartilhar toda essa informação conosco. Então, Berta, você vai receber muitas perguntas. Na verdade, a gente vai passar aqui muito rapidinho e vamos enviar uma série de perguntas para ti por e-mail, porque são muitos os comentários. Mas talvez uma que seja muito importante é quais tipos de limitações que vocês tiveram entre plano e implementação. Essa é uma das perguntas mais assim que de Muy destaque aqui. interesante, muchas Olha, muito gracias. ¿Y interessante e muitíssimo vamos obrigado a pela pergunta. presentar en la Sim, de fato, sesión el vamos 16 de apresentar octubre no dia 16 de outubro, na precisamente el nossa sessão, proyecto de nossa evaluación apresentação, que vamos hicimos fazer aí uma al apresentação inicio da del avaliação plan que nós fizemos estratégico. do Plano Algunos de los Andino aspectos más e vamos difíciles falar ha sobre alguns dos sido aspectos el mais difíceis, que entusiasmo foram o con seguinte: el que o trabajamos entusiasmo en la com o qual elaboración del trabalhamos na proyecto elaboração de um regional, projeto ponernos de regional. acuerdo, Aquela coisa enviar de entrar de respuesta a las acordo, principales entrar em problemáticas acordo alrededor del para as principais fortalecimiento de sistemas problemáticas e com antisistémicos y relação ao resilientes, fortalecimento por dos ejemplo, sistemas reconocer los saberes y resilientes e, prácticas de obviamente, los aquele pueblos reconhecimento dos indígenas y los saberes e práticas conocimientos dos povos indígenas e ancestrales esse de comunidades rurales. reconhecimento da sabedoria Es muy ancestral das comunidades interesante rurais. siempre Uma coisa muito abrir interessante que mucha implica justamente reflexión, o debate, pero muita luego reflexão, la mas gestión durante de a quien gestão financia un de quem proyecto financia regional, um los projeto resultados no han regional, sido os tan resultados não foram halagadores. tão assim, Hay muchas é, lecciones aprendidas, algo ha que se sido pudesse en este elogiar. punto Então, de existe muita lição evaluación de aprendida com relação proyectos y à la gestão de necesidad de projetos contener e também a financiamiento necessidade de hospitalario. ter e Por contar otro lado, financiamento para esses entre projetos. algunos Por de los outro lado, resultados alguns dos esperados del plan, resultados uno esperados do de ellos plano es tener foram en justamente zonas de frontera para el Organismo a Andino de existência de Salud, para comitês em el zonas de Comité de fronteira, para a Reconocimiento de parte los de saúde e para Ministerios os de Salud. membros Es dos muy ministérios de importante el saúde. trabajo Isso é muito importante. interfrontero O trabalho de de frontera fronteira é muito viva, importante. donde se da la São fronteiras integración en la vivas, vida onde cotidiana en estos tem amados aquela países. integração Y no na vida obstante, cotidiana el entre modelo os de países. E, desarrollo obviamente, que que, não tenemos obstante, en pelo modelo América de Latina desenvolvimento y que en nós temos na países América andinos son Latina e nos países regiones en andinos, las que andina, confluyen são essas muchísimos regiões onde existem problemas muitos problemas. producto E isso é de justamente las produto consecuencias del cambio das. climático, pero también São de los produtos aspectos da mudança climática. E, administrativos y obviamente, desigual. eh, Entonces,
a situação social também é muito desigual, atividades extrativistas. Então, no caso, temos comitês que são capacitados e o indicador fala, estão capacitados, mas eles respondem às resoluções de problemas, são responsáveis à resolução de problemas com relação às mudanças climáticas e também problemas de zoonose, temperaturas climáticas extremas. E o fato é que o ano passado fizemos um trabalho muito interessante com a OPAS e outras organizações nas regiões de fronteira. Mesmo assim, precisamos dar mais impulso nessa parte do trabalho. O que, na verdade, sabemos é que deveríamos encontrar um ponto comum, estar de acordo com alguns indicadores regionais. Obviamente que temos aqui concordamos na parte conceitual, mas temos que ter indicadores e que satisfaçam critérios de qualidade. Essa parte não é tão factível, assim, tão fácil em 6 países, porque alguns têm aí, sim, eles falam, nós temos as fontes de informação, 2 ou 3 países, e outros não. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é ter esses 5 indicadores com fontes confiáveis, de qualidade, todos os atributos-chave, precisamos ter projetos que justamente ajudem a dar impulso àqueles países que ainda não têm fontes de informações. E, obviamente, que eu convido a todos, de maneira muito cordialmente, à nossa apresentação do dia 16 de outubro. Vamos apresentar os resultados da avaliação do Plano Dino e também vamos apresentar as respostas que estamos encontrando de maneira participativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberta. Antes de terminar, existem mais perguntas relacionadas à incorporação da saúde mental no IPCC, e isso é um tema que está cada vez mais de mais interesse para todos. Então, será que alguém gostaria de falar sobre isso? Bom, nas últimas avaliações, na verdade, de fato, temos aí evidências disponíveis, não é? E, de fato, é um aspecto de uma avaliação muito boa com relação a essa combinação entre saúde mental, as respostas, mudança climática, e esse é um tema muito importante. Os autores, obviamente que alguns autores estão trabalhando com relação a esse impacto, mitigação, e obviamente que é um tema muito importante e temos trabalhado nisso. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado mais uma vez por compartilhar toda a informação. Nicola, Berta, Sherry, por participar e pelo menos 35 países que eu pude contar aqui, mais 80, ou seja, são centenas de pessoas participando nessa sessão. Então, estamos reunindo aqui todos os comentários, todas as perguntas, e vamos dar continuidade a essa divulgação a todos os apresentadores. Vamos reunir tudo na nossa sessão, que será disponível. Além disso, todos os slides, todas as apresentações e todas as informações e as gravações, como o Mega acaba de falar no chat. Muito obrigado a todas e nos vemos em alguns dias na sexta sessão da nossa atividade de treinamento online. Excelente semana e bom fim de semana a todos. Muito obrigado.